Quando iniciamos um plano de treino para uma maratona, é importante termos em mente qual é que é a prova target. A partir daí, definir objetivos e analisar a prova e o percurso. E depois de tudo isso, criar uma estratégia com um plano de treino adaptado. Vamos treinar e preparar aquilo que fundamentalmente controlamos. O local, o percurso, este plano de treino. Mas antes de tudo isso, é importante perceber qual é que é o estado atual. Há uns meses eu fiz a minha primeira prova de esforço, quando me comecei a aventurar um pouco mais a sério na maratona. Fiz também um teste de VO2 máximo e de lactato e neste momento está na altura de repetir esse mesmo teste. Uma das vantagens de termos um plano estruturado e ter um acompanhamento de um treinador é que regularmente conseguimos fazer pequenos testes no terreno e perceber qual é que é o nosso estado. Contudo, fazer este tipo de exames acaba por nos dar aqui uma precisão superior para adaptarmos depois o treino. Tudo o que fizemos até agora é muito importante, mas analisar de uma forma mais factual é importante para depois corrigir algumas lacunas e adaptar consoante o nosso objetivo. E agora está na hora de ir fazer o teste de lactato, o VO2 máximo, aqui no laboratório da On3 Sports. A ideia será fazer o VO2 e o lactato no mesmo teste e neste caso o VO2 máximo, estamos a falar da quantidade máxima de oxigênio que o corpo consegue usar durante o exercício. Qual é a distância ou o afastamento que tem o teu VO2 máximo do teu limiar anaeróbio? E também para sabermos qual é a intensidade a que devemos trabalhar, neste caso o pace, a frequência cardíaca ou a potência que devemos trabalhar quando queremos desenvolver o VO2 máximo e qual é depois também a potência, o pace ou a frequência cardíaca com que queremos trabalhar no limiar anaeróbio. Ao sabermos a distância a que está o teu VO2 máximo, que conseguimos avaliar com o tal teste ventilatório, e o teu segundo marcador metabólico de lactato, o teu segundo limiar, que é o limiar anaeróbio, ao ver esta distância dá-nos para perceber também qual é a margem que nós temos para fazer evoluir o teu limiar anaeróbio. O nosso interesse é que um atleta tenha um VO2 máximo extremamente elevado e, como eu disse, isso tem uma componente genética muito grande, mas depois também trabalharmos do ponto de vista da carga de treino, do ponto de vista da especificidade e do tipo de séries que tens que realizar, para que o atleta consiga aproximar o limiar anaeróbio desse VO2 máximo. E o teste de lactato, neste caso, mede a acumulação do lactato no sangue em diferentes intensidades do esforço. O LT1, o limiar de lactato 1, que acaba por ser o limiar aeróbio, que está associado à zona 2, vem-nos dar aquilo que tem a ver com tudo o que são as velocidades e as intensidades que, ao fim e ao cabo, acabas por pôr em prática quando queres desenvolver a tua Z2, quando queres desenvolver a tua base aeróbica. E sabemos que uma elevadíssima percentagem do teu treino é realizado de acordo com a metodologia que nós aplicamos, que tem a ver com o método polarizado de 80-20, em que cerca de 20% da carga que utilizamos é do limiar anaeróbio para cima e que cerca de 80% é do limiar aeróbio para baixo. Portanto, mais de metade, digamos assim, da carga de treino que tu realizas acaba por ser realizado no primeiro limiar, que é o tal limiar aeróbio, o LT1, que associamos naquilo que é a nossa nomenclatura à zona 2. O segundo limiar, que nós denominamos de zona 4, limiar anaeróbio, acaba por ser a intensidade que um atleta consegue sustentar entre 40, 50, 60 minutos de forma máxima constante. Depende muito do nível do treino. Depois de termos os resultados, vamos conseguir adaptar um pouco mais o treino, perceber quais é que são aqui os pontos que temos de intensificar, aqueles que temos de evitar, no fundo, fazer aqui uma adaptação mais precisa para o grande objetivo que pretendemos. Depois existem um conjunto de fatores ao lado disto que fazem com que, ao fim e ao cabo, determinados atletas consigam correr a maratona sustentado a determinados ritmos e outros não. O teu problema não é correr 1 km a 4. Tu corres facilmente 1 km a 4, fazes muitas repetições a 4 por km, corres 10.000 metros abaixo de 4 por km, mas nunca conseguiste correr a maratona a 4. Portanto, o teu problema não é correr a 4, o teu problema é manter aquele pace de 4 durante mais tempo do que tens mantido até à data. E esse é que é o grande desafio contigo. O objetivo é conseguir melhorar a eficiência num ritmo mais elevado e uma maior capacidade de recuperação para manter o ritmo forte até ao final da maratona, que neste caso
devo-te já dizer de uma forma muito transparente, um dos meus problemas é depois nessa fase final conseguir manter aquele ritmo. Portanto, é quase como eu inicio num determinado estado de energia e ela vai descendo e no final aquilo já está um pouco complicado. O teu problema nunca é o atingir de determinadas intensidades que eu te solicito, seja zona 4 ou superior ou até zona 5. Tens resposta muscular, tens resposta periférica muscular, mas também metabólica, em repetições mais curtas e mais violentas. O teu grave problema é a sustentação do esforço por largos períodos de tempo sem quebrares. E isso é que é a chave. Tu tens muitos estudos que revelam isso de forma muito clara. Atletas que têm VO2 máximos muito superiores a outros e que, no entanto, nunca conseguem ganhar a outros atletas em distâncias que são longas. Não tem a ver com o facto de eles metabolicamente não estarem apetrechados ou até muscularmente. Tem a ver com a eficiência, tem a ver com a economia. E aí é que tem sido a grande jogada contigo, porque tu não tens um background de corrida muito grande, não tens um passado desportivo, não és um atleta que começou a sua formação como jovem e que vem por aí com uma bagagem gigantesca, começaste a tua atividade tarde, como é de resto típico em maioria dos atletas amadores hoje em dia, e portanto toda essa base que não foi criada tem que ser criada, e ela é criada a longo termo. Aquilo, vamos lá ver, todas as alterações que se fazem também a nível metabólico, mas também a nível capilar, a nível muscular, a nível daquilo que é as trocas todas, é um processo que demora muito tempo. Todo o fenómeno de produção energética é extremamente complexo e não podemos só ver isto por o limiar dele é isto, o VO2 máximo dele é isto, então ele vai correr isto. Tem efetivamente algum transfer, mas tem só algum transfer. Durante este processo vou fazer algumas provas que vão ter dois objetivos. Algumas funcionar quase como um treino acompanhado e outras como um check, perceber qual é que é a situação atual naquele momento e, no fundo, conseguirmos ir analisando pouco e pouco, para além do teste que fizemos, conseguir perceber no terreno como é que estão as coisas. Tive a possibilidade de fazer a meia maratona de Sevilha e estava um dia de chuva. Levei os ténis muito focados na recuperação, menos na performance, mas mais no amortecimento, para fazer esta prova, que na verdade era super plana, mas ainda assim, não foi pelo facto de estar a chover, normalmente isso até nem me atrapalha muito, mas não correu do melhor modo. Fiz cerca de 1h26, longe do meu melhor tempo, ainda assim serviu como uma boa base de treino, e neste caso aqui a construção daquilo que eu estou a fazer. E então os treinos continuaram. Eu estava aqui na base 1, mas é importante percebermos o que é que isto significa e de que modo é que está a estruturar este plano de treino. Nós inicialmente tivemos um primeiro bloco, em que este primeiro bloco foi para desenvolver fundamentalmente a habilidade de correr depressa por períodos curtos de tempo, para haver uma adaptação neuromuscular e a criação da base aeróbica. Esta é a zona do Parque das Nações, Lisboa, onde eu normalmente faço aqueles treinos que são mais calmos, de recuperação, onde tenho de incutir aqui um ritmo mais lento, mais tranquilo. Mas também, em determinadas situações, acaba por ser uma zona onde eu incluo algumas séries, isto porque o facto também de ser plano e também ter aqui um espaço, eu diria, um pouco mais seguro a nível de trânsito que possa existir, acaba por poderem também incutir um pouco mais velocidade. Portanto, vou adaptando consoante o tipo de treino que tenho. Na segunda fase, vamos crescendo na carga gradualmente, vamos estimulando aquilo que chamamos o aeróbio intensivo e vamos trabalhando também todo o trabalho muito específico de rampas, que eu gosto logo de introduzir na segunda fase. As rampas são extremamente específicas, não só para haver adaptações metabólicas mais violentas com períodos curtos de corrida, mas também, sobretudo, do ponto de vista da força específica, tem benefícios absolutamente fantásticos. Para fazer treinos específicos para Boston, tenho procurado colocar mais altimetria. Como podes ver no Huawei GT5 Pro, tens aqui mais de 300 metros para 1 hora de treino. Basicamente procuro ruas com subidas e descidas e estou sempre a repetir os mesmos trajetos. Antes deste plano, para a mesma hora, fazia pouco mais de 30 a 40 metros de acumulado. Para Boston, adiciona aquilo que só acontece com Boston. O trabalho de rampas prolongadas, seguido de momentos em platô, mas também com repetições, a intensidade, pelo menos de prova, também a descer. Numa terceira fase, já aparece de forma flagrante todo o trabalho de
E na segunda fase já começou a aparecer, mas com aquilo que são estímulos mais curtos. Trabalho de limiar anaeróbio, zona 4, de forma muito mais pronunciada, com durações muito mais dilatadas, limiar anaeróbio em repetições mais longas durante esse tal terceiro período, que é o trabalho prioritário que aparece, onde já introduzimos também alguns estímulos de VO2 máximo e de zona 5. Esta é uma das pistas onde eu faço as minhas séries, sejam de 200 metros, 600 metros ou 800 metros. O que normalmente costumo fazer é, à volta aqui do estádio, faço o meu aquecimento, ou mesmo até fora aqui do próprio espaço, e depois as séries tento-as incutir aqui dentro, normalmente até troco de ténis. Isto obviamente que é com o melhor dos casos, quando tudo corre bem. Por vezes, por uma questão de tempo, não dá mesmo, então é perto de casa, ou mesmo à porta de casa, que acabo por fazer estas séries e, portanto, tento enquadrar do melhor modo. Finalmente, a última fase, em que eu, de alguma forma, junto aquilo que eu chamo de período específico e o taper. Aí temos claramente o período específico em que trabalhamos muito nas intensidades da prova, em que temos os últimos toques naquilo que são durações para a maratona XXL, para haver uma adaptação do ponto de vista muscular, mas também uma adaptação naquilo que é as necessidades energéticas e esse trabalho com os treinos muito longos. E depois, claro, o taper. O taper, perguntam-me sempre, mas afinal qual é o objetivo? O objetivo é chegar-se à competição para estar o mais descansado possível, com o melhor treino possível acumulado. Esse é o grande desafio do taper. Uma das alternativas que tenho também são os passadizos, onde acabo por poder introduzir algo um pouco mais soft e também ter um piso um pouco mais brando. Dentro deste plano, segui para a meia maratona de Cascais, uma prova com alguma altimetria, e o dia até ajudou, não estava vento, não estava também muito quente, não foi o meu recorde pessoal, mas até foi uma prova interessante de se fazer, com um resultado melhor comparativamente com Sevilha, e acabei por cortar a meta por volta de 1h24. Vamos continuar com o treino e para o próximo episódio vamos falar sobre um tema que é muito descurado pelos atletas. Hoje ficamos por aqui, obrigado por acompanhares, bons treinos e encontro-te no próximo episódio. Everything I do that really is news. You look confused, why? You are what you choosing to do. Me, I've been making the moves, paying my dues, getting this done with the fam. Y'all know that I am the dude. Bend that low, hit that high.